No nosso terceiro e último vídeo da série de RPGs baseado em Senhor dos Anéis, a gente vai falar sobre o jogo The One Ring. Ficou interessado? Quer conhecer mais um pouco sobre esse jogo? Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. E como prometido, a gente vai falar sobre o jogo The One Ring, que na verdade nem é The One Ring. The One Ring é o nome da segunda edição que ainda vai chegar aqui no Brasil agora em meados de outubro de 2022. Esse jogo, a gente começa falando sobre a sua primeira versão, que surgiu em 2011 e se chamava The One Ring Roll and Play Game. Não é isso, Fábio? Na verdade, a primeiríssima de 2011 é um nome gigantesco. Era One Ring Adventures Over the Edge of the Wild. Um negócio gigante. Que aí foi lançado em 2011 pela Cubicle 7, né, que é uma companhia de jogos da Irlanda. Né? A gente nem ouve muito falar disso, né, mas tem várias outras companhias de jogos pela Europa e tal, e essa Cubicle 7 é uma delas, que esteve com os direitos do jogo de 2011 até 2019. Né? Então, para a gente começar aqui o nosso papo, ele é ambientado basicamente naqueles 80 anos ali entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Né? Eles concentraram muito os primeiros lançamentos, na verdade os únicos lançamentos, numa única região ali da Terra-média. Eles tinham planos para expandir o jogo, lançando outros livros, né, explorando outras regiões e tal, mas acabou que nesse período todo, de 2011 até 2019, eles continuaram focando na mesma região, que é aquela Eriador, né, que é ali aquela parte central ali do oeste das Misty Mountains, por ali, assim, mais ou menos. Então, basicamente é isso. O jogo chegou a ter uma edição revisada em 2014, tá? Porque ele, no início, ele tinha vários livros, né, core books, né? E em 2014 eles chegaram a lançar uma edição revisada que compilou isso tudo num volume só, com capa dura, né? Então, basicamente, para a gente começar o nosso papo, a gente pode ir mais ou menos por aí. Eles concentraram bem em Eriador, né, que é onde fica o condado, onde fica. Eu não tenho muita. Rivendell fica na mesma faixa, né? Como é que chama em português? Alfenda. Valfenda, né? Então fica tudo mais ou menos que na mesma linha ali, assim. Se a gente traçasse uma linha, né? Fica o Bree, aquela ponte, não sei o quê, Rivendell na outra ponta e o condado mais para a esquerda, né? Então eles concentraram bem nesse miolinho aí, né? Onde acontece. E a história, ela tem aquela tensão de Sauron não voltou ainda, mas já está mostrando as garrinhas. Então começam a acontecer coisas, né, estranhas, né, na região. Então você começa o jogo nesse momento onde coisas começam a acontecer. Então você deve jogar sentindo essa sensação de que algo está para acontecer. Né? Então Da aproximação cada vez maior do Sauron, né? Exatamente, o jogo é essa pegada, né? Então, imagino que o mestre ele tem que ter um certo conhecimento, né, principalmente dessa parte, né, do cenário, né, da história do Tolkien, que é para as pessoas que estão jogando poderem sentir essa tensão crescente no ar, né, cara? E assim, é um cenário maravilhoso, né? Senhor dos Anéis é algo sensacional, né, cara? Então, assim, se o mestre conseguir é, passar isso para os players, cara, deve ser um jogo muito sensacional de se jogar, cara. Agora, eu acho engraçado, só rapidinho, que eu lembrei agora. Eu não sei se eles tinham planos de mudar isso com outros suplementos, né? Mas os outros jogos que a gente comentou, muito embora eles tivessem uma ambientação base, você tinha ali uma regra ou uma sugestão, né? Um guideline, alguma coisa assim, para você jogar em outras eras. Nesse One Ring, em princípio, não tem. Né? Não sei se eles pretendiam fazer isso e acabaram não fazendo, né? E só para completar aqui um detalhe que eu esqueci de falar. Nessa edição revisada de 2014 é que o jogo mudou de nome. E Sim. aí passou a se chamar One Ring Role Playing Game. Vamos combinar que fica bem mais tranquilo, né, do que Né? aquele negócio, aquele nome de rei europeu, né? Pelo amor de Toda a Deus, né? linhagem e tal, Toda a não dá. linhagem tá ali, né, bicho?
tranquilo, tranquilo, vai ficar agora com a segunda edição, One Ring somente, pronto, né? Tanto que vai ser esse o nosso título. Mas. E é engraçado isso que vocês estão falando, porque o jogo fez um relativo sucesso, né? Assim, naquele nicho ali. É claro que a temática de RPGs de fantasia medieval chegou a nem incomodar o Dungeons and Dragons, entendeu? Não chegou a se tornar um Pathfinder, alguma coisa, em que se olhasse para aquilo ali, não, isso aqui é um rival. Mas no seu nicho ali, ele fez um bom público, né? Ele teve um bom sucesso. Tanto é que se tinha plano de lançar uma segunda edição, ainda com ele mesmo, eles, talvez ali, Fábio, nessa segunda edição, abordar mais coisas da Terra-média ainda nesse período, abordar uma era diferente, enfim. Mas por algum motivo, alguma questão contratual, lá por 2019, 2020, a empresa Free League, que já era uma empresa conceituada e conhecida nos mundos de jogos de RPG, acabou adquirindo a licença do One Ring Roleplay Game, e aí ela teve a ideia, não, eu vou lançar a minha segunda edição. Uhum. E pessoal, foi o maior sucesso do Kickstarter, um grande fenômeno. Mais de 2 milhões de dólares assim só com o anúncio. Então, foi um sucesso muito grande. E aí a gente tem agora a segunda edição do One Ring Roleplay Game com o nome One Ring já pela Free League. Não é isso, pessoal? Isso. E assim, eu estava dando uma olhada, né, para tentar entender um pouquinho, porque eu ainda não conheço nada do sistema, né? Mas para entender um pouquinho qual é que é a pegada, ou como é que funcionam algumas coisas, ou quais seriam algumas alterações dessa segunda edição, né? Porque assim, só dar um pequeno spoiler, porque a gente deve falar um pouquinho mais disso antes de terminar o vídeo, mas já tem data de chegada essa segunda edição aqui no Brasil, né? Então, fica esperto aí você que curte o universo do Tolkien do Senhor dos Anéis, porque tem RPG novo chegando. Então, assim, basicamente, o que eu encontrei era assim, algumas comparações. Porque, claro, quem conhece um pouco esse lance do Tolkien, leu os livros, ouviu os filmes, sabe que uma parte muito importante do jogo são as jornadas, né? As longas jornadas, as dificuldades que você vai passar ao longo da viagem e tudo mais. E uma coisa que eu encontrei é que, assim, uma falha que o pessoal apontava na primeira edição é que, assim, ela era muito detalhada, mas isso acabava deixando o jogo muito lento. Então, por exemplo, você tinha diversos fatores para colocar na conta ali na hora de jogar uma viagem. Você tinha ali a estação do ano, a distância, o clima, o peso do equipamento da galera, a questão da fadiga, etc, etc. Ou seja, era muito complicado você mecanicamente organizar tudo isso. Essa segunda edição supostamente já resolveu esses problemas, né, com uma questão do planejamento da viagem. Você ainda vai ter essa questão dos terrenos e do clima que vai influenciar, mas ela é baseada em encontros. Então, com algumas jogadas de dados, você descobre, olha, você conseguiu percorrer tantos quilômetros, sei lá, se for no verão, você consegue andar um pouco mais, se for no inverno, você vai conseguir andar um pouco menos, até o primeiro encontro dessa viagem. Você vai marcando a jornada pelos encontros. Então, isso torna, segundo as análises que eu encontrei, o jogo mais fluido, mais rápido e mais divertido, porque você vai focar nos encontros e não em toda essa outra parte que é mais real, vamos dizer assim, né? Mas que para você jogar ele acaba ficando chato, né? Peso de equipamento, não sei o que, e anda um pouquinho, não sei o que mais. Então, esse é um ponto que eu acho que pode ser um grande diferencial e que a galera tem elogiado, né? Isso parece que é uma tendência, né, Fábio, dos RPGs, né, cara, de diminuir um pouco essa carga, porque, pô, se eu quiser realidade, junta a galera e vai fazer uma trilha, né? Não Né? sei, Não, né? e Afinal de assim, contas é um jogo, né? Então não sim, precisa dessa carga, assim, o que eu imagino, né? Você não precisa de uma carga tão grande de regras para transformar o troço mais realista, né? E quando você alivia essa carga, você consegue concentrar mais no que é o interessante do RPG, que é o roleplay, que é aquele papo que a gente sempre tem aqui e tal, blá blá blá, né? sim, Então me sim. parece que isso é uma tendência. Até o próprio D&D fez isso, né, cara? Então por que o One Ring não. O D&D fez um pouco isso, né? Então por que o One Ring não vai fazer também, né, cara?
E se a gente for levar em consideração que ele está sendo publicado pela Free League, a Free League tem um outro RPG de fantasia medieval muito legal, muito Sim, sim. interessante, né, que é o Forbidden Lands, que também tem um pouco dessa mecânica de basear as coisas nos encontros ou nas áreas de aventura. O que eu quero dizer com isso? Os caras já têm uma experiência, né, com esse Sim. tipo de perspectiva do jogo. Então, com certeza, eu acho que não devem ser as mesmas regras, não deve ser aquele sistema padrão da Free League, mas com certeza os caras trouxeram alguma experiência deles dos outros jogos, né? Ah, com certeza, com certeza. E é uma editora muito bacana, né, cara? Uma editora relativamente nova, né? Se você for comparar com as outras, e que já mordeu, assim, abocanhou um pedaço da Europa considerável, né? Não sei Jogos se. muito bons. Os jogos são muito bons mesmo, cara. Uma coisa interessante é que com essa segunda edição da Free League, a ambientação ainda continua sendo a mesma, né? A região de Mesma Eredor região. e na mesma época também ali entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Não tem nenhuma inovação nisso. É muito mais uma atualização de regras, oferecendo novas coisas. E eu não Uhum. queria deixar de que vocês comentassem, pessoal, sobre a arte desse novo jogo. Ah, deixa eu só falar um negocinho aqui que eu acho interessante também, antes da gente entrar na questão da arte, porque é o Loreto que já deu uma vasculhada nisso. Mas, assim, outra coisa que eu acho interessante é porque, como a gente estava comentando aqui, como a gente está ambientado naquela parte de que o Sauron está voltando, ele também tem um sistema de corrupção do personagem, né, que eles chamam aqui de Shadow Point. Perfeito. Só que, por exemplo, como é que funcionava antes? Quando o seu personagem era tomado ou estava ali com um número X de Shadow Point, o mestre controlava o seu personagem. Então agora eles modificaram isso. Você continua tendo o Shadow Point, mas você, o jogador, é que vai definir como o seu personagem vai ser corrompido. Você tem umas regras ali, né, umas coisas para você tentar se livrar daquilo ali. Tem os pontos temporários, os pontos permanentes de Shadow Points e tal. Então, assim, eu acho que na parte do roleplay, isso também pode ser bem mais interessante do que simplesmente entregar o personagem para o mestre controlar, né? Mas, Isso me enfim, lembra, Seria isso me lembra um pouco de uns certos power checks, né, que o cara tomava aí num certo jogo de RPG aí para um trás, jogo né, aí, né? que o cara vai aos poucos indo, né, pro lado do mestre, assim, né, Eu cara. imagino que seja alguma coisa nesse sentido, né? É, Bora ver. bacana, Seria, legal. Fábio, um pouco de narração compartilhada ou você acha que não? Ainda não é isso? Ou um Não, aceno não, nessa direção? não. Bom, eu preciso ler as regras primeiro, né? Mas me deu a impressão de ser justamente você dar o controle pro jogador mesmo, né? E não o mestre tomar o teu personagem ali, nem que seja por alguns momentos para realizar algumas ações, enquanto ele está possuído, vamos dizer assim. Eu vejo muito como aquela questão do Boromir, né? Que estava naquela corda bamba, que às vezes ele fazia alguma coisa ruim e tal, mas ele no fundo ainda era bom. Então, esse conflito é o que eu acho que eles querem emular com o Shadow Point. E se for isso mesmo, acho que fica muito mais interessante se você, jogador, criar essa dualidade do personagem do que se você entregar o controle para o mestre, né? Mas, enfim, vamos ver quando o jogo chegar, né? Eu Mas diga acredito, lá, Loreto, eu, sobre a arte. não, antes da arte, mas eu acredito que isso é um pouco, vai gerar uma certa narrativa compartilhada, talvez, né? Eu acredito que sim. Né, que Vamos ver, dê, vamos ver. acho que abre o espaço para esse tipo de coisa. A gente tem que ler mesmo para poder entender, para saber se vai ter ou não. Mas acho que quase todo livro, pelo menos no Alien da Free League, ele é bem compartilhado, cara. Ele é bem interessante nesse sentido, né? Vamos ver se eles vão seguir essa linha, né? Agora a arte, cara, ela cara, acho que tem página que você vai poder botar no quadro e colocar na parede, cara, porque é muito bonito, cara. Tem, parece que é aquarelado algumas páginas, né, cara? Algumas artes, né? E passa a sensação de ser uma aquarela, né? E o que é interessante é que como a volta do Sauron, então os tons, pelo menos do que eu vi até agora, a tonalidade é sempre um pouco mais voltada para o escuro, né? Não, Uhum. pelo menos o que eu vi até agora, né? São tons mais fechados, né? E que te passa essa sensação de que, cara, nem tudo está bem, né? Então eu acredito que a arte vai acompanhar muito e vai ajudar muito na descrição das cenas, desse tipo de coisa, para as pessoas poderem entender um pouco como é o clima, né? Então a ilustração ela te ajuda nesse sentido. Então acredito que vai ser uma obra de arte, cara, esse livro, cara.
Eu acho interessante só comentar aqui rapidinho, porque isso é uma coisa que me chama muito a atenção também nos livros da Free League. Eles têm um cuidado muito grande com essa parte artística, Sim. né? Não por coincidência, não sei se nesse livro do Senhor dos Anéis, né? Mas um dos diretores de arte lá da Free League é o Simon Stalenhagen, que é o responsável pelas ilustrações, pinturas, né, que deram origem ao Tales from the Loop, que é o outro jogo deles que também já está traduzido. Sim. Cara, é um negócio de louco, né? Tu já viste, né, Loreta, Sim, essas artes? é um negócio maravilhoso, cara. É maravilhoso. sensacional. É um cuidado Então, ele exacerbado, assim, um troço maravilhoso. É porque tem que ser, né, cara? Tem que, ainda mais numa fantasia, né, medieval. Então tem que ter esse tipo de coisa, justamente para, apesar de ser o Senhor dos Anéis, todo mundo já viu o filme, todo mundo tá vendo a série, mas, cara, esse lado sombrio, cara, tu vai conseguir passar bastante do clima só de mostrar uma cena, uma imagem, a pessoa vai entender, entendeu? Fica bem mais fácil de você passar a sensação. Mas eu acho interessante também, porque provavelmente vai ser bem diferente do estilo de ilustração do Forbidden Land, que é legal também, Sim, mas sim. é aquela pegada old school. Sim. Né? É aquele tipo de ilustração que te remete a um livro mais antigo, a um estilo de jogo mais antigo e tal, que é muito bacana também nessa ótica. Perfeito. Agora, o Tales from the Loop e o One Ring, cara, tem tudo para ser como tu falaste, aquela ilustração que tu vai pegar e botar num quadro, assim, né? Por aí, Porque cara. Isso o aí. cenário pede, né, isso. Sim. E vocês falaram também que o jogo está para chegar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá seu like, dá seu comentário, ativa o sininho que é importante para o crescimento do canal. Mas quando é que o livro vai chegar? Olha só, vou aproveitar que eu embalo para fazer um alto jabá. O livro está previsto para chegar até o final de outubro, né? Já está em pré-venda pela Amazon e tal, e a previsão é de entrega até o final de outubro. Quando este livro chegar, porque eu já estou na fila para receber o meu Loreto também, com certeza no nosso canal lá de resenhas vai rolar um unboxing, vamos comentar o livro lá com certeza. Então, se você não está inscrito ainda no Resenhas, fica ligado, tem sempre o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver mais sobre o livro, com certeza assim que ele chegar a gente vai começar a falar alguma coisa sobre ele lá. Exatamente. Falou, pessoal, até a próxima. A gente encerra por aqui nosso programa especial de séries de RPG baseado no Senhor dos Anéis. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário, dá seu feedback pra gente. Falou, galera.